E falando disso, eu queria saber de você sobre os mitos e verdades sobre esse procedimento, já que você falou desse preconceito do preenchimento. O preenchedor é um excelente exemplo. A maioria das pessoas, principalmente aquelas que não têm muito contato com a estética, pensam que o preenchedor é para volumizar. E sim, pode ser usado para volumizar. Eu tive lábios finos minha vida toda. Faço preenchimento labial há anos e amo. Acho que traz uma sensualidade, uma proporção que fica boa para mim, que fica adequada para mim. Mas o preenchedor ele também tem o papel de estruturar, de trazer para cima aquilo que está caindo. Então é um mito que o preenchedor facial serve somente para volumizar. É um mito que a toxina botulínica serve para tratar pele. Às vezes as pessoas acham, uma cliente minha há pouco tempo falou assim: Natália, meu marido acabou de fazer toxina botulínica, o Botox, né? Popularmente chamado como Botox, mas não ficou bom. Ele usa principalmente para a testa, para acabar com essas rugas da testa. Mas eu percebi que ele fez e as linhas, que é o que mais incomoda ele, permanecem lá. Toxina botulínica não vai tratar pele. Ela vai paralisar o seu músculo, que para pessoas jovens, que têm uma pele mais firme, ela causa um pequeno efeito lifting, de puxar, de esticar aquela pele que está em cima. Porém, à medida que a sua pele vai ficando mais flácida e mais marcada, a toxina não vai promover um efeito tão bom na pele. Então você precisa tratar pele. É um mito também. Outro mito relacionado aos bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores de colágeno, eles fazem com que o seu corpo produza colágeno onde foi perdido ou na região que ele foi aplicado. Toda pessoa que usar bioestimulador de colágeno vai ter uma resposta maravilhosa? Não. Depende só do injetor? Não. Depende só do produto? Não. Depende também do estilo de vida daquela pessoa. É uma pessoa fumante? É uma pessoa que ingere pouca proteína? É uma pessoa que tem algum problema de saúde? Então, são vários mitos que fazem com que as pessoas até se afastem dessa parte de estética, mas quando começam a se inteirar do assunto, é caminho sem volta. Interessante você falar sobre alimentação, proteína, porque isso também tem na estética vocal. Muitas pessoas acham assim, é só treinar, trabalhar a musculatura, harmonizar, mas cuidar também, eu falo que é corpo, mente, espírito, cuidar da sua alimentação, ela é importante. Por quê? Porque, por exemplo, no caso de pessoas falando sobre mitos e verdades, falando sobre como usar a voz de uma forma adequada e saudável, o que eu percebo assim, a pessoa que alimenta mal, que tem muito refluxo, isso pode alterar a voz das pessoas. E isso pode trazer rouquidão. Então, a gente tem que preocupar realmente assim, quando a gente atende um cliente, a gente tem que pensar nisso. O que alimenta, como que está o sono. Então, dormir mal faz mal para a pele, para a voz? Sim. Por quê? Porque quando você dorme, você tem todo um processo anti-inflamatório, a gente que não tem essa noção da substância química. Então isso afeta na sua pele, na sua voz. Você já reparou quando a pessoa não dorme bem, a pessoa fala, oi, bom dia, tudo bem? A voz está extremamente assim. E aí então a gente já falou da alimentação, a gente já falou do sono, então a gente está falando da saúde estética. E por isso que eu gosto muito desse termo que eu coloco aqui no canal. Eu falo assim, falar de uma forma efetiva e saudável. Não adianta você querer falar bem, mas se você não ter saúde para isso. Então a gente está falando de estética, mas ao mesmo tempo a saúde. E Silvia, eu acho muito importante alinhar isso com o paciente, deixar ele consciente disso, para não trazer um resultado, para ele não ficar frustrado com o resultado que ele vai ter. Depende também do paciente, né? Depende do estilo de vida, depende de uma boa saúde. É como você disse, tudo é um corpo só, né? É um corpo só, uma coisa vai alimentando a outra. E no caso dos preenchedores, por isso que eu acho que é tão importante essa confiança entre o profissional e o paciente. No caso dos preenchedores, às vezes uma pessoa fala assim, não quero preencher de jeito nenhum, não quero, acho que vai ficar grande, acho que vai ficar feio. Espera.
Aqui, ó, tá vendo aqui, nisso que tá te incomodando? Tô vendo. Então eu vou colocar um pouquinho. Você confia em mim? Confio. Então eu vou fazer. Aí eu faço. Nossa, ficou maravilhoso. Acho importante alinhar a expectativa do paciente de acordo com esse resultado que ele pode alcançar, que muitas vezes pode ser até superior ao que a gente espera. E isso é fundamental, ter essa consciência, porque você, quando a pessoa traz um problema, porque ela vem com uma dor, e a dor não está só na estética, é muito mais da autoestima. Muito mais profunda, muito. E aí você tem que acolher e explicar. E como, quando a gente começa a mostrar para essa pessoa que ela pode ter a beleza que ela tanto deseja, como ela vem firme, vem e trabalha esse emocional dela. Então assim, é muito legal a gente pensar, né? Por isso que eu pensei muito nesse tema, a gente pensar nisso, de trazer a beleza além da aparência. Eu falo isso demais e vou continuar falando, porque não é só, a gente não é só esse corpo físico, a gente é muito mais que isso. E você ficando mais segura para falar, ou seja, para gravar um vídeo porque gosta do que está vendo, aí eu falo que prospera o tempo todo, não falo muito isso. Daqui a pouco você está prosperando. Quando chega um cliente para mim e fala, Silvia, eu falo no meio da reunião, ninguém me escuta, porque ninguém presta atenção na minha voz. Eu falo, calma, me dá um tempo aqui. A gente poder ajudar os nossos clientes, né? Ajudar as pessoas, principalmente para se ver, passar a sua imagem. Eu falo muito assim, um questionamento, o primeiro questionamento que eu faço quando o meu cliente me procura, eu falo, qual que é a sua imagem? Qual a imagem que você passa para o outro? Porque às vezes a gente acha que a gente passa uma imagem, mas a gente gostaria de passar outra. Ou às vezes a imagem que você passa não é real. Então é fundamental a gente conhecer todas essas nuances faciais, vocais, para mostrar, para ele ter autoconsciência e para saber como que ele pode aprimorar e melhorar. E aí eu vejo que a segurança, eu vejo que a admiração, porque muitas pessoas falam que assim, eu não gosto do que eu vejo, eu não gosto da minha voz. E quando você começa a te dar valor, você é muito mais valorizado lá fora. Silvia, para mim essa questão de ser percebido não parte de fora para dentro, parte de dentro para fora. Você precisa sentir para que o outro perceba. E eu tive um caso recente que eu fiquei muito, muito grata, que foi de uma paciente que passou por uma perda de peso muito grande e ela sentiu um impacto muito forte na flacidez facial. Só que ela tinha muito medo dos procedimentos, medo mesmo de agulha, de deixar a mão suada, de querer desmaiar na maca. Aí ela chegou, nós conversamos, ela falou, Natália, eu preciso começar porque isso está me incomodando demais. Falei, vamos com calma. Fizemos o primeiro procedimento, fizemos o bioestimulador de colágeno, fizemos uma estruturação com ácido hialurônico e ela foi para casa. O marido dela falou assim, o que você fez? Ela falou, uai, por quê? Não, parece que você deu um up. Ela, uai, mas eu tava caída. Então assim, ela já saiu daqui se sentindo bela. Quando ela pegou o espelho e viu o primeiro resultado, ela falou, nossa, que mudança. Então essa é a parte do meu propósito. É quando eu recebo uma mensagem falando assim, nossa, eu tô feliz, eu tô me sentindo linda, porque eu acho que o que é percebido fora começa primeiro na transformação que vem de dentro. E essa transformação não depende só da imagem, só da estética, depende de como você se percebe. Interessante a gente também respeitar essa individualidade. Igual, às vezes um procedimento X é diferente para um procedimento, mesmo sendo esse X, para outra pessoa. É igual quando eu vejo qual recurso que eu vou utilizar para o meu cliente para melhorar essa voz. Eu tenho uma frase que é marcante, está até lá no meu Instagram, eu quero te transformar no melhor comunicador que você precisa ser. É importante a gente entender a necessidade, porque há profissionais que às vezes pode analisar e às vezes para ela, ou seja, para a visão dela, essa forma é melhor, mas às vezes para o próprio cliente não é. Então eu pergunto, o que você quer melhorar em você? Lógico que eu falo que é necessário, mas ele fala, Silvia, isso é importante, ou seja, eu vou respeitá-lo. Então eu acredito que até nessa questão de procedimento é fundamental, ainda mais que nós passamos por um tempo de padronização de beleza, né? Sim, tudo sim. muito preenchido, lábios muito fartos,
rosto muito paralisado. Então nós viemos desse tempo de excesso, onde estava todo mundo mais ou menos igual, né? Os procedimentos eram feitos muito parecidos. Hoje é fundamental que isso seja individualizado. O que está incomodando naquela pessoa? Primeira coisa. O que pode ser melhorado que ela não percebeu ainda? Então, sempre, Silvia, para mim, cai muito na questão de resgatar o que foi perdido. Nossa, eu adoro essa frase, resgatar o que foi perdido. E por quê? Porque realmente com o passar do tempo a gente perde as células morrendo. E o que a gente pode ativar para trazer isso? O que eu vejo assim muito dos meus clientes, a experiência que eu tenho com eles, é que eles falam assim: Silvia, minha voz não era como antes. Principalmente pós-menopausa. A voz tem uma alteração aí. Gente, tá? eu não sabia disso. E porque tem umas questões de hormônio e tal. E aí vem também utilização de hormônios. Então há hormônios que são aplicados, e aí acho que isso é um outro tema para a gente trazer para cá, mas são hormônios que são aplicados e engrossa mais a voz. Então o que é mais importante é a gente entender assim, o que ela quer na verdade e para ajudar de uma forma mais saudável. Eu acho que o equilíbrio do ser é isso, ter uma autoestima elevada e com saúde. Não adianta a pessoa não ser saudável, porque a autoestima dela não vai ficar bem. Sim. Então eu vejo que pela nossa conversa, até para nossa área de atuação, a saúde em primeiro lugar. Por isso que a gente não pode, igual você fala, um padrão. Por exemplo, há muito tempo a voz mais grave, ela é mais valorizada e reconhecida no ambiente de trabalho. E aí as pessoas chegam para mim, porque tem pesquisas científicas mostrando isso e tal. E elas chegam para mim assim: Silvia, eu quero engrossar mais a voz. Eu falei: não, eu vou projetar a sua voz, mas você tem uma extensão vocal única. Então eu vou projetar mais a sua voz para te trazer mais segurança para falar. Agora tem um ponto que eu queria conversar com você, Natália. Você sabia que muitas pessoas não conhecem a sua voz verdadeira? Mas por quê? Você acredita? Muitas pessoas, porque aí vem de lá atrás, às vezes as pessoas chegam e falam assim: oi Silvia, tudo bem? A voz está contida, ela nem trabalha com sua caixa de ressonância, ela não reconhece. E eu uso essa frase assim: você quer conhecer a sua voz verdadeira? Olha que louco isso. Isso me lembrou de um fato recente. Observando, né, as pessoas falando na internet, nas redes sociais, a primeira coisa que me incomoda muito é a estética, claro. Claro. Né? Primeiro, assim, sobrancelha, lábios, como tá a expressão ali, porque eu acho que uma coisa que eu falo que rejuvenesce muito, um bom design de sobrancelhas, lábios mais volumosos, botox. Assim, você quer começar do zero, olha isso primeiro. Que às vezes a pessoa mantém uma coisa durante muitos anos, não mexe em nada, então quer começar com poucos procedimentos? Começa por aí. Aí eu fico observando as pessoas falando nas redes sociais, a primeira coisa que eu observo é isso. A segunda coisa definitivamente é a voz. Algumas pessoas eu não consigo ouvir. Eu penso, gente, será que a pessoa não se vê depois? Porque tem recurso, né, Silvia? Sim, tem muito recurso. E o que acontece? Às vezes a pessoa, ela fala que tem uma voz mais infantil, como o meu caso que aconteceu, porque eu era a quarta filha, muito dengozinha, nanana. E aí eu vou trazer isso para minha fase adulta, imagina. Eu tenho uma curiosidade. A pessoa pode ter uma voz mais fina, como a sua era, como a minha ainda pode ter uma voz que não é projetada, como você mencionou, nem sabia desse termo. Mas e quando a pessoa tem uma voz desagradável? Que pra mim, o que eu vi na rede social é isso, era desagradável aos meus ouvidos. Isso tem recurso? É a tal da voz da taquara rachada. É verdade! A pessoa... E o que acontece é uma tensão na caixa de ressonância, ou seja, é uma tensão de uma estrutura que pode ser ali, lá na faringe, ali atrás da garganta, que você trabalhando, ampliando, melhora essa voz. Ou seja, tudo tem conserto, igual na estética facial, entendeu? Eu tinha até me esquecido. E a pessoa sofre com isso. Ela sofre porque, às vezes, ela até grava, mas ela fica assim... Aí,
críticas. As pessoas realmente nesse mundo online, eles falam mesmo. O primeiro vídeo que eu gravei sobre voz nasal, as pessoas vieram e falaram: mas a sua voz é nasal. Eu falei: opa, deixa eu melhorar isso. Então a gente tem que saber, por exemplo, eu tenho uma caixa nasal, ou seja, o nariz meu é pequeno, arrebitado ainda. Então isso traz uma característica de uma voz mais nasal, porque eu tenho uma caixa pequena. Mas aí eu compenso jogando a minha voz aqui no peito, e isso eu falo com mais autoridade. Eu fui, dependendo do lugar, por exemplo, eu dou muito treinamento de comunicação empresarial, eu vou falar mais para homens, eu jogo isso, mas tudo sem esforço. Quando eu falo que a pessoa não conhece a voz dela, isso está muito associado, a voz verdadeira, a tensões, a ansiedade, o próprio emocional, os traumas lá da infância, traz isso na voz. Sabe por quê? A voz, ela expressa sentimento e emoção.